Em Gênesis 11, encontramos o relato da tentativa de construção do primeiro grande edifício da humanidade, ou pelo menos da primeira grande tentativa de construir algo semelhante a um arranha-céu. A ideia por trás dessa torre era alcançá-la até os céus, permitindo que os seres humanos se elevassem e se comunicassem diretamente com Deus. No entanto, não se tratava apenas de uma conexão física com o Criador, mas também de um símbolo de identidade e unidade, algo que daria a cada pessoa um ponto de referência para evitar a dispersão pela terra. Essa torre ficou conhecida como a Torre de Babel, e para os seus construtores, dispersão foi precisamente o que aconteceu com eles. Os descendentes de Noé, que haviam se estabelecido na antiga região da Mesopotâmia, em Babilônia, chegaram a uma terra chamada Sinar. A Bíblia relata que, naquela época, toda a humanidade falava uma única língua, o que facilitava a comunicação e a unidade. Após uma longa jornada vinda do leste, esses povos encontraram uma planície na terra de Sinar e ali se fixaram. O texto bíblico afirma: agora toda a terra tinha uma só linguagem e uma só fala. E aconteceu que, quando partiram do leste, encontraram uma planície na terra de Sinar e ali se estabeleceram. No entanto, os habitantes de Sinar não se contentaram em simplesmente habitar a terra. À medida que a população crescia, o desejo de criar um símbolo de sua grandeza como nação se intensificou. E que melhor símbolo para uma nação do que uma torre que chegasse até os céus? Mas os céus não foram feitos para o homem alcançar por seus próprios meios, a menos que seja com o consentimento de Deus. Assim, os babilônios decidiram agir por conta própria e iniciaram a construção da torre. Eles disseram: vinde, façamos tijolos e os queimemos bem. Vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo topo chegue aos céus. E façamos para nós um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. À primeira vista, pode ser difícil perceber que os babilônios estavam desafiando a Deus. Não há qualquer proibição explícita contra a construção de uma torre que chegasse aos céus, e não parece que essa fosse a principal intenção deles. Seu objetivo era construir um símbolo de orgulho nacional, uma estrutura que representasse sua habilidade de criar, sua criatividade e seus recursos. Seria como um marco, algo que os babilônios poderiam olhar para lembrar de sua origem e evitar se perder. Assim, as intenções pareciam ser boas. Contudo, há quem argumente que o simples desejo de alcançar os céus já era um pecado, pois demonstrava arrogância e presunção, a ideia de que poderiam atingir o céu sem a permissão divina. A Bíblia, de fato, alinha-se com essa visão. O Senhor desceu para observar a cidade e a torre que os filhos dos homens haviam construído. E Deus declarou: eis que o povo é um, e todos têm uma só língua, e isto é o que começam a fazer. Agora nada lhes será impossível, tudo o que intentarem fazer. Aqui, Deus reconhece que os babilônios são uma nação unida, mas também vê que essa unidade pode ser uma ameaça aos seus planos maiores. Ele percebe que, se continuarem com seus projetos, nada será impossível para eles, o que poderia levar a futuras construções que desagradarão a Deus. A frase "nada lhe será impossível" revela que Deus compreende a capacidade humana de superar dificuldades e criar o que desejar. Pode-se inferir que Deus teme a ambição do homem, pois ela pode levá-lo à arrogância, a ponto de acreditar que pode alcançar o céu sempre que desejar. Por isso, Deus impõe aos babilônios o destino que eles tentaram evitar. Ele os dispersa. A Bíblia nos diz: assim o Senhor os dispersou dali, sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Por isso, o nome da cidade foi chamada Babel,
porque ali o Senhor confundiu a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os espalhou sobre a face de toda a terra. Com isso, vemos que a história da Torre de Babel busca explicar a origem das diferentes línguas que existem no mundo, um sinal da ação divina para garantir que a humanidade não fizesse mais progressos de forma descontrolada. Na história bíblica da Torre de Babel, somos apresentados à humanidade pós-diluviana, uma raça unificada que migrou para o oeste, para a terra de Sinar. Essa grande população falava uma única língua, o que lhes permitia se comunicar com facilidade. No entanto, para impedir que concluíssem sua missão de construir a torre, Deus confundiu as línguas da terra, fazendo com que as pessoas não conseguissem mais se entender. Sem a capacidade de se comunicar, a construção da torre nunca se completou, e as pessoas começaram a se dispersar, alienadas pela incapacidade de interagir e segregadas pela perda de seu propósito comum. A Bíblia então nos diz que a torre passou a ser chamada de Babel, um termo que se acredita derivar do hebraico Balal, que significa embaralhar ou confundir, embora a origem exata da palavra não seja totalmente confirmada. Há um tema recorrente nessa história que gira em torno da competição, muitas vezes não dita, entre o homem e o Criador, ou pelo menos a ambição do homem. A ambição humana é destacada de forma clara, pois eles desejavam literalmente se colocar no mesmo nível de Deus, construindo uma estrutura que alcançasse os céus. Já vimos o quanto Deus rejeita esse tipo de pensamento, como demonstrado por Lúcifer, que tenta tomar o trono de Deus e se estabelecer como o Altíssimo. Pode-se dizer que esse incidente na Torre de Babel foi um reflexo disso, com os humanos tentando construir uma torre que os colocaria, ao menos fisicamente, no mesmo nível de Deus. A ambição do homem é uma constante na Bíblia, como no caso de Adão e Eva, que ao comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, acreditavam que isso os faria semelhantes a Deus. O mesmo ocorre com os construtores da torre, cujo desejo de alcançar o nível de Deus não poderia ser tolerado. No entanto, através dessa história, também podemos vislumbrar a misericórdia de Deus. Ele reconheceu que aqueles que estavam construindo a torre não eram necessariamente maus, mas apenas desejavam alcançar algo grandioso, que representasse sua nação e fosse tão glorioso a ponto de ter um lugar nos céus. Eles podem ter subestimado sua própria posição, mas não estavam agindo em desaforo contra Deus ou contra qualquer outra pessoa. Por isso, Deus não destruiu a torre, mas espalhou a confusão ao alterar suas línguas. Essa foi talvez uma das maneiras mais brandas de dissuadir o povo. Claro, Deus poderia simplesmente ter pedido para que parassem, mas ao fazer isso, Ele impediu que as pessoas continuassem a trabalhar juntas, sem derramar sangue. Ao mudar as línguas, Ele removeu a possibilidade de cooperação e deixou as pessoas impotentes, sem necessidade de violência. Uma interpretação alternativa é que essa ação não foi, na verdade, uma punição ou um aviso, mas sim uma forma de Deus proteger as pessoas de se arriscarem a construir algo tão alto que não poderiam nem respirar. Também seria uma maneira de garantir a diversidade cultural, estimulando a humanidade a falar de maneiras diferentes e explorar novas regiões. Isso pode ser visto como uma intervenção que, ao confundir as línguas, impulsionou a humanidade a se espalhar e se diversificar. No entanto, uma interpretação do primeiro século judaico, registrada por Flávio Joséfo em suas Antiguidades dos Judeus, afirma que o tirano Nimrod, rei da terra de Sinar, foi o responsável pela construção da torre e que o fez como um ato de desafio a Deus. Segundo Joséfo, Nimrod construiu a torre para desviar as pessoas de Deus. Ele também sugere que Deus não destruiu a humanidade por sua rebelião,
porque já havia enviado o dilúvio, e se isso não tivesse sido suficiente para fazer o homem reconhecer seus erros, nada mais o faria. Em vez disso, Deus optou por confundir a linguagem dos homens. Curiosamente, a história da Torre de Babel não é exclusiva da Bíblia. Ela foi contada de várias formas em antigas tradições, desde os sumérios até outras culturas antigas ao redor do mundo. A ideia central permanece a mesma. Um grupo de pessoas tenta construir uma torre ou estrutura imensa, mas, devido à interrupção ou alteração de suas línguas, não conseguem se comunicar o suficiente para concluir o que haviam começado. Em um mito sumério, o lendário rei Enmerkar de Uruk construiu o que era conhecido como uma zigurate, uma enorme estrutura comum na antiga Mesopotâmia. Orgulhoso de sua criação, Enmerkar exigiu tributos como reconhecimento por seu feito. O rei Enmerkar de Uruk, famoso por sua enorme zigurate, é retratado como alguém que solicita metais preciosos aos habitantes de Arata. Ele também é mostrado rezando ao deus Enki, pedindo para que as línguas de certas regiões fossem confundidas. Outra história envolvendo uma zigurate e possivelmente inspiradora da narrativa da Torre de Babel é a Etemenanque, o templo da fundação do céu e da terra, dedicado ao deus babilônico Marduk. Essa grandiosa estrutura estava localizada na cidade de Babilônia, mas foi destruída pelo Império Neo-Assírio em 689 a.C. Embora governantes posteriores, como Nabucodonosor II, tenham tentado reconstruí-la, a zigurate original nunca foi concluída, faltando até um telhado. Com o tempo, o projeto foi abandonado e sucumbiu aos elementos, comprometendo sua integridade estrutural. O próprio projeto de Nabucodonosor também foi infeliz, sendo destruído em 331 a.C. por Alexandre o Grande, que tinha planos de reconstruí-la do zero, mas morreu antes de conseguir realizar esse feito. Vários outros governantes tentaram reconstruir a Etemenanque, mas ninguém conseguiu concluir a obra, levando muitos a acreditar que o local era amaldiçoado. Antíocos I, rei helenístico do Império Seleucida, foi o último a tentar. Ele visitou o local, mas após tropeçar nos escombros, ficou frustrado e ordenou que seus cavaleiros destruíssem o que restava da zigurate. Em uma tradição cultural diferente, um conto popular mexicano compartilha um tema semelhante ao da Torre de Babel. Essa história envolve gigantes que, desejando alcançar o sol, construíram uma torre para tocá-lo. Contudo, essa ação enfureceu os deuses, que destruíram a torre e espalharam os gigantes pelo mundo como punição. Nesse conto, a torre é deixada em ruínas e os deuses, em sua fúria, castigam aqueles que ousaram desafiá-los. Isso contrasta com a reação de Deus na Bíblia, que, como sabemos, poupou a torre e agiu de forma mais sutil. No livro dos Jubileus, uma obra religiosa judaica antiga, há um relato detalhado sobre a construção da Torre de Babel, embora a veracidade desse texto seja frequentemente questionada. Segundo o relato, os habitantes de Sinar usaram tijolos queimados no fogo, com asfalto do mar e fontes de água como argamassa. A construção teria levado 43 anos, e as dimensões da torre são descritas com precisão. Sua altura seria de 5.433 côvados, com uma largura de 203 tijolos, e uma parede que se estendia por 13 e 30 estados, respectivamente, embora essas medidas sejam mais simbólicas do que literais. Na Apocalipse grego de Baruch, também conhecida como a Terceira Apocalipse de Baruch, um livro apócrifo, Baruch descreve uma visão do além-vida em que os pecadores incluem aqueles que iniciaram a construção da Torre de Babel.
Curiosamente, alguns desses pecadores são transformados em cães, como uma punição simbólica para aqueles que incentivaram ou aconselharam a construção da torre. Baruch também destaca que os construtores da torre não estavam motivados por um desejo de se aproximar de Deus, mas sim pela curiosidade de ver o céu por si mesmos. Isso enfureceu Deus, que considerou essa presunção injustificável, e como resposta introduziu a confusão, dividindo os humanos com a barreira das línguas. No judaísmo, existem vários midrashim que detalham a história da Torre de Babel, sendo um particularmente vívido, conhecido como a geração de sucessão. Nesse relato, é dito que os construtores da torre estavam descontentes com Deus e achavam injusto que ele governasse o mundo superior enquanto eles eram responsáveis pelo mundo inferior. Para desafiar Deus e expressar sua insatisfação, construíram a torre com a intenção de colocar uma estátua no topo, segurando uma espada apontada para os céus. Essa ação visava mostrar que eles não temiam a Deus e estavam dispostos a guerrear contra ele, se necessário. Enquanto isso, a Torre de Babel não é mencionada diretamente no Alcorão, mas há algumas semelhanças com outras histórias. Uma delas é a de um faraó, que assim como na história bíblica, busca desafiar a autoridade divina. O relato sobre a Torre de Babel, que é central em diversas tradições religiosas, também aparece nas histórias árabes, mas com algumas variações interessantes. Uma dessas versões é apresentada na história do faraó egípcio, que, ao ser convidado por Moisés a abandonar seus deuses antigos e adotar o monoteísmo, reage de forma desdenhosa. O faraó, que se considerava uma divindade, vê Moisés e seu Deus como meros feiticeiros. Enfurecido, ele ordena a construção de uma torre, com a intenção de confrontar Allah diretamente. No entanto, essa tentativa nunca se concretiza, pois tanto o faraó quanto seu vizir Haman acabam sendo afogados no Mar Vermelho, quando Moisés lidera os israelitas em fuga. O lexicógrafo árabe Ibn Manzur, no século XIII, em seu Lisan al-Arabi, 1290, menciona uma área chamada Babel, mas nesta versão não há torre, e sim uma terra onde Deus dá línguas distintas ao povo. A razão para essa separação não seria uma punição, mas talvez para garantir que os seres humanos se dispersassem e seguissem diferentes caminhos. Já em uma obra mais histórica, História dos Profetas e Reis, escrita pelo teólogo Al-Tabari, a versão de Babel é mais próxima da tradicional, com uma torre que é destruída por Allah antes de o Senhor distribuir 72 línguas entre os seres humanos. Uma outra versão, trazida por Abu al-Fida, historiador do século XIII, afirma que Eba, neto de Noé, foi poupado de ter sua língua confundida, pois ele não participou da construção da torre, mantendo assim a língua original dos antigos. Essas diferentes versões da história da Torre de Babel, que se espalham por várias culturas e religiões, todas compartilham o mesmo núcleo: a ideia de uma grande construção que, por desafiar os planos divinos, resulta na divisão da humanidade por meio da diversidade de línguas. E essa história, que atravessa as grandes religiões, também tem raízes profundas em antigas crenças e mitos, como os textos sumérios e as lendas populares. Cada tradição, com suas adaptações, parece sublinhar um princípio comum: a tentativa humana de alcançar ou desafiar o divino, e a consequência dessa tentativa, a divisão e a dispersão, é vista como um ato de sabedoria e proteção divina, e não apenas uma punição. Se você tiver mais algum ponto ou quiser explorar outra interpretação dessa história, fique à vontade para compartilhar. E não se esqueça de se inscrever no canal.